tema da mensagem, pega aí, a esperança. Aí você pode coloca umas exclamaçõezinhas do lado assim, e pode colocar na tela, como diria o da Atena, né? Você pode colocar na tela para a gente acompanhar e animar os irmãos também, para eles entendendo. Meus irmãos, a palavra de Deus, ela é infalível. Ela por si só nos alimenta. A palavra de Deus, diz o pastor Hernando Dias Lopes, ela é inerrante, ela é suficiente, ela nos completa. A palavra de Deus, ela revela a vontade soberana de Deus acima de tudo. Ela revela a vontade soberana de Deus sobre nós. E acima de tudo, a palavra de Deus, de ponta a ponta, ela aponta de capa a capa, de Velho Testamento a Novo Testamento, ela aponta para Jesus Cristo. A palavra de Deus, em todos os seus livros, ela traz a pessoa de Jesus. E é por isso que quando às vezes a gente olha para Velho Testamento, às vezes a gente pensa assim, você vai usar o Velho Testamento então para mais uma vez ministrar, mas ele revela Jesus. A palavra revela Jesus. E esta semana, essa semana mesmo, foi ontem, coincidência, né? Jesuscidência. Ontem eu estava trabalhando com tantos afazeres e tantas coisas, e de repente, o Espírito colocou no meu coração uma canção. E eu fui levado a lembrar de uma música, e eu coloquei ela enquanto eu estava trabalhando, e meu coração foi transbordando de alegria, e as lágrimas começaram a vir, e a presença de Deus foi tamanha, e a canção que veio ao meu coração, é uma revelação da palavra de Deus, que está no Velho Testamento. E aquela palavra encheu o meu coração, e logo na sequência entrou uma pessoa na minha sala, e me viu eu ali, secando as lágrimas, né? E geralmente a pessoa olha e fala assim, o que aconteceu? Né? E eu falei, foi Jesus, Ele que faz isso. E aí, a atmosfera estava ali naquele lugar, um momento tão gostoso, tão maravilhoso, tão abençoador. E eu, na hora, entendi, eu preciso compartilhar isso com os irmãos. Eu tinha esta tarefa, esta incumbência, de forma rápida, que nós compartilharmos um pouco da palavra de Deus. Eu falei, é isso que eu preciso falar para os irmãos. O que vai acontecer, eu não sei. Como vai acontecer, eu não sei, porque quem faz e quem comanda todas as coisas é Deus. Tudo está nas mãos dEle, mas eu vou cumprir a vontade dEle, que é soberana. E esta palavra, ela me lembrou esperança, que há esperança. E esse texto que eu vou compartilhar com os irmãos, ele fala obviamente, de uma pessoa que todos conhecem. Inclusive as crianças que estão lá com o Antônio e com os demais professores da Nova Kids, eventualmente estão estudando sobre ele, Davi. O rei Davi, aquele que foi escolhido segundo o coração de Deus. O primeiro rei que Israel teve, que foi exatamente dentro do escopo que Deus queria. Ele deu ao povo de Israel Saul como primeiro rei, o primeiro monarca constituído, mas que reprovou no teste de qualidade. Que na hora do vamos ver, ele travou. Acendeu a luz amarela, depois vermelhou, e ele foi reprovado. E aí então, novamente, a palavra de Deus diz que quando Deus reprovou a Saul,
o próprio profeta Samuel disse para o rei: já existe outro que é segundo o coração de Deus, e não é mais você. E depois, quando você vai estudar quem é Davi, normalmente a gente lembra de tantas coisas. Lembra principalmente de quando ele foi ungido, lembra também do episódio quando ele mata o leão, lembra quando ele mata o urso, lembra quando ele, por um acaso, guerreia contra Golias, que ele pega aquelas pedras e ele usa as pedras e acerta a testa do gigante. Isso nós lembramos. Lembramos tranquilamente, lembramos de todas as conquistas que Davi teve. E isso é texto e é conteúdo para nós falarmos muito sobre ele. Porém, Davi foi uma pessoa normal, que teve erros e acertos, e teve muitos erros. E repito, Davi, o rei, segundo o coração de Deus, cometeu muitos erros. E esta história deste rei, nós vamos encontrar em Samuel, nós vamos encontrar em Crônicas, nós vamos encontrar um pouco também no próprio livro de Reis, contando todos os relatos acerca deste homem, né? E, lamentavelmente, já indo para o final da vida dele, começou a recair sobre a vida de Davi as consequências das atitudes erradas que, na metade da sua vida, ele acabou cometendo. E vocês sabem, o adultério, quando ele teve com Betseba, e isso realmente, Deus olhou, viu, e falou: olha, eu perdoo você, Davi, pelo que você fez, mas a consequência desse teu erro não vai ter como aliviar. Passando um pouco mais à frente, ele já indo já para o final do seu reinado, reinou 40 anos, Israel, ele resolve fazer uma contagem do povo, do exército, ele resolve fazer uma contagem dos homens de guerra, e isso gerou um orgulho muito grande no coração dele. Eu quero saber o tamanho do que eu tenho, mesmo sendo orientado e recomendado que ele não fizesse, cometeu um outro erro. E já no final da vida, ele tinha uma série de situações, e ele pagou caro pelos erros dele. Davi pagou caro, perdeu filho, perdeu dois filhos, teve vários problemas. A espada, como diz a Bíblia, não se afastou da família do rei Davi. Porém, entre erros e acertos, ele estava já caminhando para o final da sua vida. E se você pegar a sua Bíblia aí e me acompanhar, existe um texto de 2 Samuel, capítulo 23, a partir do verso 1 até o 5, que mesmo ele tendo motivos de sobra, mesmo Davi tendo motivos de sobra, para no final da sua vida ter muitas frustrações e ficar remoendo situações ruins, derrotas, e ficar remoendo quando ele se lembra do que aconteceu com os seus filhos, seus dois filhos, homens, quando ele vai se lembrar o que aconteceu com a sua filha, ele tinha motivo de sobra para viver uma frustração, traumas. Mas, nesse texto de 2 Samuel, capítulo 23, 2 Samuel tem 24 capítulos, no capítulo 23, diz assim, escute: e estas são as últimas palavras de Davi. Diz Davi, filho de Jessé, e diz o homem que foi levantado em altura, ungido do Deus de Jacó, e o suave em salmos de Israel. O Espírito do Senhor falou por mim, e a sua palavra esteve em minha boca. Disse
o Deus de Israel, a rocha de Israel, a mim falou. Haverá um justo que domine sobre os homens, que domine no temor de Deus, e será como a luz da manhã, quando sai o sol, da manhã sem nuvens, quando pelo seu resplendor e pela chuva, a erva brota da terra. Ainda que a minha casa não seja tal para com Deus, contudo, estabeleceu comigo um concerto eterno, que em tudo será ordenado e guardado, pois toda a minha salvação e todo o meu prazer estão nele, apesar de que ainda não o faz brotar. Então, quando nós lemos esse texto, que eu acabei de ler aqui com você, e você acabou de ouvir, mesmo Davi tendo muitas falhas, eu não vou entrar no mérito das falhas, não estou aqui para recontar essa história para você, mas eu estou aqui para enfatizar uma profecia da palavra de Deus, uma profecia de Davi, falando acerca de Jesus, uma profecia de Davi, falando acerca da sua pessoa, uma profecia de Davi, falando acerca da sua obra, e trazendo dentro de uma poesia tão linda, dizendo: haverá um justo que domina, haverá, e ele será como o sol, como a luz da manhã, quando sai o sol da manhã sem nuvens. E nós já vimos isso, você já viu isso? Para pensar um pouquinho. Você já viu isso, quando você sai pela manhã e você de repente olha para aquele céu, e vê aquele céu azul, e aí uns vão dizer assim: nossa, esse céu é um céu de brigadeiro, olha que coisa mais linda. E é um sol que depois de ter passado uma grande tempestade, este sol se levanta, e aqui o profeta Samuel, em registrar esta mensagem, ele diz assim: e isso vai acontecer através de um concerto eterno que Deus fez comigo. Mas, aí eu lanço a você uma pergunta, para a gente começar a sair da introdução. Mas o que é que esse homem tem, o que é que Davi tem, que a sua esperança não foi abalada? Há esperança nele. Mesmo mediante a tantos infortúnios vividos, tantos problemas, ele no final da sua vida, veja, eu comecei dizendo, são as últimas palavras de Davi, verso 1 do capítulo 23, ou seja, mesmo no final da sua vida, depois de tudo que ele viveu, assim ele nos deixa uma palavra, registrando uma profunda intimidade com Deus. Essa semana passada, nós tivemos aqui um detalhe, uma situação comercial em que um contrato deixou de ser cumprido, e enquanto ele estava sendo cumprido, era tudo beleza. Que beleza, bom dia, boa tarde, e o contrato estava indo, tudo bem, mas infelizmente algumas coisas, por uma falta de comunicação clara, e aí quando a comunicação não acontece, a interpretação completa, e nem sempre a interpretação ela é coerente e correta. Eu estou contando isso para você porque por poucas coisas, por uma pouca situação, aquele bom dia acabou, se foi, e
Se perdeu. E eu quero dizer para você que isso acontece na nossa vida, lá na nossa casa, por um olhar que às vezes você lança para a tua esposa, quando você lança para o seu esposo uma palavra que às vezes ela não teve aquela, sabe, aquela suavidade ao entrar no ouvido, o sorriso vai. E Davi, nesse caso aqui, meus irmãos, mesmo mediante tantas coisas, ele demonstra uma profunda intimidade com Deus e profetiza sobre Jesus, dizendo que ele seria como a luz da manhã, como o sol, e que, acima de tudo, ele estabeleceu com ele um concerto eterno, ou seja, nada do que aconteceu com Davi o abalou. Nada o que aconteceu no percurso de todos os 40 anos do seu reinado, 7 sendo em Hebrom e mais 33 em Jerusalém, nada disso tirou ele do trilho, apagou a alegria, tirou dele a esperança. E a gente aqui, por pouca coisa, fecha a cara. E a gente aqui, mas por nada, a gente muda. Por tão pouca coisa, as intrigas se estabelecem, seja dentro de casa, entre pais e filhos, e é por isso que nós já oramos hoje, pedindo para que Deus possa estabelecer sobre a sua vida esse espírito de paternidade. Nós já oramos sobre isso, pedindo a graça de Deus sobre a sua vida, para que coisinhas pequenas não possam roubar a sua esperança. Esta palavra que Davi registra nesse livro de 2 Samuel, mostra a profunda intimidade que ele tinha com Deus, e afirma que mesmo mediante a erros cometidos, todos os erros que ele havia cometido, haveria uma linhagem de um justo que dominaria, uma verdade como a luz da manhã ao nascer do sol, e que ele virá a partir da sua dinastia, e seria uma aliança eterna de Deus com o homem, para sempre, Jesus. Mediante a esta introdução, eu preciso mais uma vez lhe perguntar: o que é que você tem em sua mente, que mesmo perdendo, às vezes, o que é que você tem na sua mente, o que é que, na verdade, às vezes, você demora para retornar a ter essa esperança? Hoje, nós precisamos calibrar esta situação. Nesta rápida palavra, você precisa abrir os teus olhos e entender que às vezes a tua esperança está focada em coisas tão próximas, tão simples, e coisas terrenas, mas nós temos que ter a nossa esperança em algo maior. E nós vamos aprender com Davi algumas características. Nós vamos relembrar, a partir da vida de Davi, algumas características que nós encontramos nele e que contribuíram para que ele não perdesse a sua esperança. Você está comigo? Você está entendendo o que eu estou falando? Está tudo bem? Amém? Está entendendo? Então nós vamos entender o que esse cara tinha. Ei, o que é que esse Davi tinha que ele continuou firme? Esta semana, os filhos do pastor Felipe estiveram aqui com a gente, e o pastor Felipe tem 2 filhos, o Joaquim e o Miguel, e agora me veio à mente, porque eles trouxeram um João bobo, ou um deita, não deita, sabe aquele brinquedinho que você bate assim, ele vai até embaixo e volta. E aí o pastor Felipe falava assim: Miguel,
Vamos lá, vamos derrubar ele. E o Miguel vinha e dava tapa, e dava soco, e empurrava, e dava chute. E o Joaquim via, chutava. E claro, ele cumpria o seu propósito. Ele descia e voltava. E é isso que eu preciso dizer para você hoje, da forma como você tem que agir. A tua esperança não pode ser abalada a ponto de você cair e não voltar ao mesmo ponto de partida. Você precisa permanecer firme. E então existem algumas características neste rei, que se você começar a analisar e trouxer para a sua vida, você tem grandes chances de renovar as suas esperanças. Por exemplo, eu trouxe aqui quatro características que eu identifiquei em Davi, e que eu acho que vale a pena destacar, e aí você pode falar, eu quero isso para mim. A primeira característica que fez de Davi um homem segundo o coração de Deus, que não perdia a esperança, a ponto dele dizer que viria da linhagem dele um justo que dominaria, é que ele tinha propósitos muito bem estabelecidos. Até o momento em que ele não era chamado, os seus propósitos estavam sendo direcionados em obedecer os seus pais. Você quer ver um exemplo? Aonde Davi estava quando ele foi chamado para ser ungido a rei por Samuel? Trabalhando. O pai disse, e foi uma vez só, meu filho, ele tinha uma tarefa a cumprir, e ele ia e desempenhava essa tarefa. Propósito estabelecido, sabia exatamente o que ele tinha que fazer, assim ele desempenhava. Prova disso é que quando Samuel chega à casa do belemita, quando Samuel chega na casa de Jessé, estão todos lá, menos o Davi. E este propósito, depois disso, além de estar bem claro, na hora que ele foi fazer uma entrevista, lá na frente, já com o rei Saul, para se preparar para lutar contra Golias, ele disse, Saul, vem para o pé, parceiro, fique tranquilo, eu sei, eu já matei um urso, leão, eu já derrubei, eu sei o que eu estou fazendo, e eu vou pegar aquele Golias, e não vai sobrar, porque eu tenho um propósito já estabelecido de servir ao Deus Todo-Poderoso, e a vitória não é pelas minhas mãos, a vitória que o povo de Israel receberá, virá pelas mãos de Deus. Propósito esclarecido, estabelecido, claro. E às vezes a tua esperança é roubada, você perde ela rápido, porque você não tem isso. Você está ali, como diz Jair Pires, uma folha seca, caída ao chão, que vai, só os mais novos, os mais experientes vão saber, né? Que vai para onde o vento levar. E é assim a vida de uma pessoa que não tem este propósito estabelecido, uma folha que vai para um lado, vai para o outro. Mas a primeira dica para você ter para o seu coração em procurar estabelecer propósitos é dentro daquilo que o próprio Davi deixou para nós através do Salmo 1. E ele disse assim: bem-aventurado o caboclo que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, mas antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Olha aí que propósito! Olha aí, que ideia genial para você saber que quando você tem este propósito estabelecido em se afastar das coisas deste mundo, você não perderá a sua esperança.
A sua esperança não ficará resumida a coisas que você pode ver e apalpar apenas. Dentro deste contexto, eu preciso dizer, você precisa agir como Davi. No dia em que ele foi ungido, ele já sabia qual era o seu propósito, e um detalhe importante é que ele soube esperar. Foram mais de 7 anos, logo depois que ele foi ungido por Samuel. Depois houveram mais 2 momentos importantes na vida deste rei. Ele foi ungido mais 2 outras vezes, até que de fato ele se tornou rei de Israel. Se passaram muitos anos, ele foi humilde, ele soube esperar, características que você hoje precisa abrir bem os teus ouvidos, e o seu coração precisa estar escancarado, para que você não perca suas esperanças. Você perde as esperanças, mas não sabe esperar. Você perde a sua esperança, porque você não tem sido humilde com a vontade de Deus, para que ela se cumpra na sua vida. Davi teve N oportunidades, e eu poderia aqui contar situações em que por 2 vezes ele se encontrou com Saul, e teve a oportunidade de falar assim: eu fui ungido a rei. Hoje, como diz um filme que eu assisti, hoje eu estou louco para furar um bucho. Hoje Saul não passa, pega a faca e vai, e ele não fez isso. Ele permaneceu fiel com o seu propósito bem estabelecido, fiel a Deus. Segunda característica que nós vamos encontrar, então a primeira que eu vou repetir para você guardar bem: tenha propósitos bem estabelecidos, mas propósitos de servir a Deus. Saber que Deus está no controle dos seus propósitos produzirá esperança para a sua vida. Segundo, ele foi um homem comprometido com a verdade. Capaz. Não. Aí é demais. Ontem tive a oportunidade, num momento muito único, de falar sobre a importância da verdade. Numa circunstância em que Deus me levou, a gente conversou sobre a importância e a profundidade da verdade. E a verdade, ela é soberana em qualquer aspecto. E eu vou explicar o que eu quero dizer. Ela é verdade mesmo quando são situações simples, cotidianas, ou quando são grandes circunstâncias em que você é testado, contestado, ela é uma verdade. Davi, ele escolheu permanecer comprometido com a verdade, em todas as circunstâncias. Mesmo quando houve necessidade de confronto direto, ele escolheu pela verdade. Você vai lembrar que ele resbalou, que ele falhou, que ele pecou. Eu já citei o adultério que ele teve com Betseba. E ele, além de adulterar, ele matou o marido daquela mulher. E até que ele foi confrontado com o profeta enviado por Deus, Natã, chegou e falou uma verdade para ele, e ao ser confrontado, o que ele fez? Escolheu optar pela verdade. Reconheceu o seu erro, reconheceu a sua falha, e ele corrigiu, de alguma forma, aquilo que ele havia cometido de pecado com Deus. A consequência daquele pecado era impossível corrigir. O adultério não tinha como desfazer. Urias não tinha mais como voltar, já estava morto. Já era. Mas com Deus ele estabeleceu uma unidade, uma aliança. E então, muitas vezes nós perdemos a esperança. E hoje eu quero dizer que há esperança se você
olhar para a sua vida e observar este fato que há necessidade de você andar abraçado com comprometimento com Deus e com a verdade. Se você assim fizer, a sua esperança será renovada. Muitas vezes, sabemos que estamos errados. Muitas vezes nós sabemos, mas fechamos os nossos ouvidos. Mantemos os nossos corações duros. Não permitimos que o Espírito Santo de Deus nos coloque novamente no caminho correto. E aí nós damos um trabalho para Deus corrigir a nossa rota. Por causa da dureza do nosso coração, Deus traça um plano para você. E aí você, por perder a esperança e por não querer ter a verdade na sua vida, você pega outro caminho e vai longe. Aí lá na frente, Deus tem que preparar situações, perdas, situações N's, para tentar abrir os teus olhos e trazer você de volta para aquele caminho que Ele estabeleceu para a sua vida. Então, não perca a esperança. Permaneça comprometido com a verdade. Permaneça com os teus ouvidos atentos, ouvindo o que Deus tem para dizer a você. Mantenha-se firme. Terceiro ponto. Davi não perdeu a sua esperança, porque ele sabia que as suas realizações não se limitavam apenas ao que os seus olhos podiam ver. Eu vou repetir para você entender. Ele sabia que as suas realizações, os seus feitos, os seus atos, não se limitavam apenas àquilo que os seus olhos podiam contemplar. Todos os salmos que Davi escreve, ele escreve falando, se dirigindo ao Senhor. Então, Davi é um dos maiores exemplos que nós podemos adotar para a nossa vida, de um homem que sabe que existe o natural, que é o que eu estou vendo aqui, e sabe que existe o sobrenatural, porque em todas as ocasiões, ele reconhece Deus. O sobrenatural de Deus fazia parte da sua vida. Você quer ver um exemplo? Além dos salmos, Davi no meio de uma guerra, escute bem, Davi no meio de uma guerra, ele foi recorrer a Deus, e ele disse assim: Deus, eu devo ir ou devo esperar? Eu devo guerrear, o que eu devo fazer? Ele consultou a Deus, e Deus disse assim: olha, se a copa das amoreiras, daquelas árvores ali, chacoalhar, fizer barulho, é uma resposta. Isso está em 2 Samuel 5:24, 1 Crônicas 14, verso 15. A copa das amoreiras balançaram como resposta afirmativa: vai, guerreia. Que relacionamento é esse? Tem como perder a esperança? Um caboclo que confia exclusivamente em Deus, que tem uma relação, sabe que Deus está junto com ele. É assim que é a vida do cristão. Você entregou a sua vida a Cristo, Ele é o seu Senhor, Ele é o seu Salvador. Viva esta fé, confia nele, não perca a sua esperança. Há sim esperança para você. Ele confiou, e quando ele ouviu, ele avançou e foi vitorioso nesta guerra. Saber o que nós fazemos hoje aqui ecoa na eternidade. Aquilo que nós fazemos aqui, durante esta vida passageira que temos, como diz o irmão Tiago, ele diz: nós somos como uma neblina que vem do nada e de repente some. Então aquilo que nós fazemos aqui
tão rapidinho, vai ecoar, porque vai dar um direcionamento aonde é que você passará a sua eternidade. Copiou? Pegou? Entendeu, meu irmão? O que você faz aqui indica qual será o seu destino, se com Cristo ou não, se com Cristo ou longe dele. Então, entenda que você terá esperança sim renovada, se as tuas realizações sempre forem entendidas, que você faz o que faz aqui, mas que sempre há um envolvimento do sobrenatural de Deus. Então, quando você vai atender um cliente, para quem é um vendedor, Senhor, me ajuda, para que eu possa fazer este negócio. Se você vai tocar baixo, digo, Senhor, me dá condições de tocar para que o teu nome seja engrandecido. Se você, não importa o que você faça, saiba que Ele vem em primeiro lugar, saiba que Ele tem que estar na frente. Seja você um profissional liberal, seja você quem for, o que você fizer, e a própria palavra diz, faça tudo para a glória do Senhor. E para finalizar, o quarto ponto importante, diz, ele buscava por intimidade com Deus. E aqui é aonde o filho chora e a mãe não vê. É aqui, meu amigo, como diz o pessoal, onde a coruja faz o ninho. É aqui, gente. O pulo do gato é buscar intimidade com Deus. Você terá esperança, sim, quando você se aprofundar, sair de uma situação de religiosidade, de repetição, de não sabe como, mas está fazendo, de não sabe o porquê das coisas, mas eu aprendi assim. Mas quando você vai para o profundo, ter um contato com Deus, escute o que eu vou ler para você, uma dica, uma sugestão do desejo que Davi tinha em conhecer mais a Deus. O Salmo 42, escrito por ele, escrito por Davi, diz assim: assim como o servo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus? Salmo 42, verso 1 e 2. Aí tem mais. Eu não tenho como não ler isso para você, porque é a expressão mais pura, profunda, do desejo de um homem como Davi, de se relacionar com Deus. E hoje, eu quero em nome de Jesus, que você entenda isso, e que você busque isso, que você fale assim, eu quero assim também, Deus, de outro jeito não dá. Olha só, Salmo 24, escute bem o que ele fala no Salmo 24, ele diz assim, do Senhor, já começa reconhecendo que há um Senhor, não perde a esperança, do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Olha que declaração. E depois ele diz, porque ele fundou sobre os mares, ele afundou sobre os mares, se referindo à terra, e afirmou sobre os rios. Aí ele começa a apertar, quem subirá ao monte do Senhor? Ou quem estará no seu lugar santo? Então ele começa a falar sobre intimidade com Deus. Aquele que é limpo. Opa, agora ele está dando uma dica, aproveita. Aquele que é limpo de mãos e puro de coração. E não é nesse aspecto, de forma, no limpo de mão, não é só lavar, óbvio. Quando nós falamos limpo de mão e puro de coração, nós estamos trazendo características
indispensáveis para se ter um relacionamento com Deus. Não roda, não funciona, não dá certo, se não houver essas duas características importantes. Aí ele diz assim, escute: que não entrega a sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Aí ele dá uma característica: este receberá a bênção do Senhor e a justiça do Deus da salvação. Esta é a geração daqueles que buscam a tua face, ó Deus de Jacó. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra. Levantai, ó portas, vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este o Rei da Glória? O Senhor dos exércitos, Ele é o Rei da Glória. Quando você busca por intimidade, um relacionamento mais profundo com Deus, terá a sua esperança renovada. Eu dei a fita no começo do culto. Eu li Isaías para você no capítulo 40, verso 31, e lá diz que nós temos as nossas forças renovadas como de águias, e aí nós temos condições de viver nesta condição, em intimidade com Deus e, portanto, não perdendo a nossa esperança. Hoje, eu vou pedir já para a equipe do louvor subir. Hoje, talvez você esteja aqui, também com uma situação semelhante a esse homem Davi, que já viveu muitas coisas boas, já experimentou tanta coisa especial, e já fez, coisas especiais, mas o seu coração hoje guarda sentimentos tristes, recordações de derrotas, frustrações, medos, e a sua esperança se foi. E eu preciso então fechar esta palavra dizendo para você, que a esperança que eu tenho que dizer, ela é muito maior. A sua esperança, ela não pode estar fundamentada, como eu disse do início, em coisas naturais. A nossa esperança, como diz a palavra de Deus no livro de Romanos, no capítulo 8, e a partir do verso 22 em diante, a sua esperança precisa estar focada nas coisas eternas, em saber que nós somos libertos da escravidão. Se não der certo as coisas que você espera, as coisas que você almeja, não perca a esperança. Mesmo que as coisas não vão da forma como você tinha planejado, mas isso não pode roubar a tua esperança. A palavra de Deus aqui diz assim, olha só: pois nessa esperança fomos salvos. Uma esperança que nos libertou da escravidão, de uma vida de pecado. Mas a esperança que se vê não é esperança. Quem espera por aquilo que está vendo? Mas se esperamos o que ainda não vemos, aguardamo-lo pacientemente. Amém. Glória a Deus. É assim que você precisa ter a sua esperança renovada. Recebemos a gloriosa liberdade, somos livres em Cristo Jesus. E eu finalizo dizendo assim, da mesma forma, o Espírito nos ajuda na nossa fraqueza, quando não há esperança. Verso 26 do capítulo 8 do livro de Romanos: pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito, você tem um plus aí, intercede por nós. Então, a sua esperança não pode estar limitada a uma expectativa para ser vivida somente aqui. A sua esperança é saber que neste mundo, mesmo perdendo,
você vai ganhar. Que estranha essa matemática de Deus. O menos é mais. Mesmo perdendo, você está ganhando. E se a sua vida pertencer exclusivamente a Ele. Eu vou pedir para você ficar de pé. Nós vamos louvar ao Senhor. E você vai refletir, enquanto estivermos adorando a Deus, sobre aonde está a tua esperança. Há esperança sim, mas que nós possamos focar a nossa esperança naquilo que a gente não vê, naquilo que Deus tem reservado para nós. Louve a Deus.